Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, bom domingo. Este é o segundo domingo do tempo do Advento. O Advento, já falamos algumas vezes, nos prepara para celebrar o nascimento do Filho de Deus, o Natal do Senhor, mas também para nos prepararmos para a sua segunda vinda. O grande tema da liturgia de hoje, sobre a qual vai nos falar todas as leituras, é a conversão. O Deus que vem, ele precisa ser esperado por nós com uma mudança de vida. É a essa conversão que nós somos chamados. E hoje, por primeira vez no Advento, vai ser nos apresentado a figura de João Batista, que justamente convida-nos, o povo do seu tempo e a nós, para fazermos um caminho sincero de mudança de vida, para acolhermos bem o Senhor que chega. Na antífona de entrada de hoje, assim rezamos: povo de Sião, o Senhor vem para salvar as nações. E na alegria do vosso coração soará majestosa a sua voz. O tema da voz de Deus que nos fala, que nós devemos escutar, que nos fala com a sua palavra, está presente hoje como um movente para a nossa conversão. Devemos nos converter, mas quem é que nos indica a via que nós devemos percorrer é o próprio Deus. Desde quando, através de Natã, o Senhor promete a Davi que vai suscitar da sua casa um descendente que, herdando o seu trono, vai restabelecer a dinastia davídica. Muitas vezes os profetas citaram de novo esta profecia como aquilo que nós ouviremos hoje na primeira leitura através do profeta Isaías. O Senhor confirma que vai suscitar da casa de Davi, e assim o povo de Israel esperava, o Salvador, o seu Messias. A primeira leitura, assim diz o profeta: naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Jessé é o pai de Davi, e é desta casa que vai surgir o Salvador, que é apresentado na primeira leitura de hoje com 4 características. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Alguém que é conduzido pela ação do próprio Espírito de Deus. Uma segunda característica: trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Vai restabelecer ou estabelecer a justiça na casa de Israel. Conduzido pelo Espírito de Deus, vai estabelecer a justiça. A terceira característica: a terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Vai estabelecer a paz. E essa paz é sinalizada através de novas relações. Por exemplo, o lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo a criança poderá tangê-los. A vaca e o urso passarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Veja que é uma paz que atinge até mesmo a criação, que tudo vive em serenidade. Então, conduzido pelo Espírito, vai estabelecer a justiça e a paz. E por fim, todas as nações acorrerão a Israel para conhecer o seu Messias, o seu Rei Salvador. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. O salmista de hoje, com o Salmo 71, vai celebrar essa justiça e essa paz que se estabelece em Israel. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. Libertará o indigente, terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Ou seja, uma justiça, uma paz, conduzido por alguém que tem o Espírito de Deus, que é animado pelo Espírito de Deus, mas que não é somente um dom para Israel, mas para todos os povos da terra, que reconhecerão no Messias Rei, aquele que é enviado por Deus. Da onde nos vem a conversão?
da onde nós podemos aprender o que devemos mudar na nossa vida? Na exortação do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele identifica como nosso formador a palavra. Tudo que outrora foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos firme esperança. É a palavra de Deus que nos forma, que nos indica o caminho a seguir. E em sendo transformado por essa palavra, devemos viver em harmonia e concórdia uns com os outros, acolhendo-nos uns aos outros. Na aclamação ao Evangelho de hoje, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O Evangelho de hoje nos apresenta a figura do João Batista. Na verdade, o autor Mateus é aquele evangelista que mais fala desta relação entre Jesus e João Batista. Ele é constantemente apresentado ao longo do primeiro evangelho. Primeiramente, se fala do fato que Batista batizou Jesus. Depois, a pregação do Batista, que é semelhante àquela que depois vai fazer o próprio Jesus. Depois, João Batista, quando está na prisão, ele envia os seus discípulos para perguntar se Jesus é verdadeiramente o Messias esperado ou se deve esperar um outro. Depois, Mateus narra a morte de João Batista, um momento de grande tristeza para Jesus. Ele, como Jesus, vai morrer depois por causa do seu anúncio, por causa da opção pelo reino de Deus. E por fim, tem um momento que Jesus está em Jerusalém e que, atacado pelas autoridades religiosas que fazem uma pergunta para colocá-lo em dificuldade, Jesus vai perguntar: o batismo de João Batista era feito pela ação de Deus ou pela ação dos homens? E eles não vão ter coragem de responder com medo da multidão. Assim, nós hoje ouvimos o anúncio da pregação de João Batista. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É este apelo da conversão que o precursor vem para nos fazer no tempo de advento. E o autor, que cita muitas vezes, Mateus cita muitas vezes o Antigo Testamento, vai apresentar João Batista. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O que é gritar no deserto? É gritar para ninguém. No deserto não tem obstáculos, a voz se perde, mas que ele continua anunciando o reino de Deus. E João Batista também é apresentado como novo Elias, nas suas vestimentas de profeta, no seu modo de comportar-se, do que comia e aonde vivia. Quando os fariseus e saduceus, ou seja, os líderes religiosos, se apresentam a ele, ele com muito vigor vai dizer assim: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. O machado já está na raiz. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. João Batista é o único dos profetas, o maior deles, o único que vai indicar o Salvador. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. E, por fim, vai dizer que aquele que vem batizará com o Espírito e com fogo. Ora, João Batista, ele tem consciência que ele não é o Messias, mas ele tem o privilégio de anunciar o Messias que vai chegar. E em fazendo isso no tempo de advento, nos chama para que nós nos preparemos para celebrar o dia de Natal, mas que é o profeta que, anunciando antes da primeira vinda do Senhor, nos alerta para que nós nos preparemos para a segunda vinda. Não podemos ser como aqueles líderes religiosos que estão na leitura do Evangelho de hoje, os fariseus e saduceus, que perderam o tempo de Deus porque não se converteram diante do apelo de João Batista. Estejamos atentos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós os pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida.
Tenham todos um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.